Agora vamos ver qual foi o cenário do feminismo nas eleições de 2024. Ana Press, chega mais, tudo bem? Oi, Mauro, bom dia a todas, todos. A Mel está participando aqui já também. Estou vendo. À noite, a Ana não vem com a gente mais aqui porque ela nos abandonou, nos traiu, e agora está lá no jornal com o Miguel e a Yara, fazendo o maior sucesso no final da tarde, comecinho da noite. A Mel participa do jornal também, como participava do café? A Mel também participa. E é mais difícil, porque à tarde é tudo mais movimentado, né? Então, ela fica mais ativa. Mas ela tá Como aqui. foram as mulheres nessa eleição, Ana? Olha, Mauro, foi aquém do esperado, do possível, do desejável, mas ainda assim dentro de uma certa média, mais ou menos, aí, de crescimento, como a gente vai mostrar nos dados. Infelizmente, nós ainda temos assim uma baixa resposta, digamos, às políticas de cotas, por exemplo, né, nas eleições. A política que mais deu efeito na eleição de mulheres nos últimos anos no Brasil foi quando foi colocado dinheiro, quando 30% do fundo eleitoral, né, destinado para candidaturas femininas. Mas ainda assim, muitas mulheres dentro dos partidos reclamam que ou não sabem como essa verba é distribuída, ou não tem conhecimento, não entende, não recebe. Tem muita reclamação mesmo sobre como é distribuído o recurso para campanhas dentro dos partidos, né, e das federações agora. Eu trouxe aqui alguns dados para partilhar. Posso colocar aqui? Claro, por favor. Estava super querendo ver. Eu não trouxe dados da violência política de gênero, mas a gente vai comentar um pouco sobre eles também, porque eles impactam, né, nessa eleição. Você sabe que o número de candidaturas também foi aquém, sabe? Mulheres desanimadas em participar. Nós vimos nos últimos anos fenômenos que são assustadores. Por exemplo, não sei se você conhece bem uma liderança de Minas, a Bia, né, a Beatriz, esqueci o sobrenome dela, daqui a pouco vai vir, que foi uma liderança fortíssima no movimento de professores, depois virou deputada estadual em Minas. Sabe aquelas mulheres que você acha assim, que jamais vão pender, né? E ela relatou no último período violência política de gênero, desânimo. Então, você vê, infelizmente, ainda muitas mulheres desanimadas. Eu não estou conseguindo subir meu PDF aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu vou entrar de novo aqui numa outra. Ontem aconteceu isso comigo lá no jornal também. Se quiser, me manda subir Beatriz Cerqueira. Beatriz Cerqueira, sim. Uma mulher muito forte. Ela é uma mulher muito forte e foi eleita deputada, muito animada. E no meio do mandato dela, ela fez esse relato, sabe? Foi um dos relatos que recentemente me chocaram bastante, como que a violência política de gênero, assim, toda a opressão que você recebe por ser uma mulher na política pode impactar, né? Agora, vamos trazer aqui alguns dados. Esse é o primeiro dado que acho que a gente nunca pode tirar de cabeça, né? Que as mulheres são 52% do eleitorado. Esse ano fomos 52% do eleitorado. 81 milhões de eleitoras. Os homens, 48%. Somente 0,02% não informaram para o TSE qual é o gênero que se identifica, né? Nessa eleição de 24, foram 279.011 candidatos homens e 152.930 identificados como femininas. Ou seja, as mulheres são 35,41%. Agora, tem estados que
realmente ainda não cumpre nem 35%. Olha que incrível, o Rio de Janeiro ficou com 34,29% de candidatas. O Mato Grosso, que foi onde teve mais candidatos, 36,48%, ou seja, mais ou menos aí na média, entre 34% e 36% na participação feminina. Isso é na candidaturas a vereadoras, né? Esse dado. Esses dados são da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e de um grupo de trabalho de monitoramento que eles têm lá. Isso aqui que me impressionou também. A cota de gênero foi descumprida em mais de 700 municípios brasileiros, ou seja, partidos desses municípios descumpriram a cota de gênero, né? Então, esse Observatório Nacional da Mulher, que é da Secretaria da Mulher da Câmara, ele sistematizou esses dados e apontou isso, que esse número de... Aqui, eu vou trazer aqui. Acho que está na próxima tela. Aqui. Número de municípios onde todos os partidos respeitaram a cota, 4.797. Acho que em comparação com alguns anos atrás não está mal até. Mas número de municípios em que ao menos um partido não respeitou a cota, 772 municípios, então, em que as cotas não foram respeitadas. E a gente tem que lembrar, Mauro, que às vezes a cota ela é respeitada formalmente, mas ela não é respeitada na prática, porque aquela mulher é invisibilizada, ela não recebe os recursos, ela é feita de laranja, a gente sabe todos esses subterfúgios, né? Esse aqui é um dado de prefeitas eleitas no primeiro turno, 2016, 2020, 2024. 11,7%, 12%, 15,5%. Então, teve um aumento esse ano de número de prefeitas eleitas. 12 para 15,5%, né? Isso. Ainda temos alguns dados que estão... A gente está acompanhando tudo pelo TSE, né? Mas ainda você vê nos portais alguns dados ainda controversos, né? Está tudo ainda sendo apurado. Os dados não estão consolidados ainda estão... Isso, não estão totalmente consolidados. Eu já vi dados de 19%, vereador, agora eu vi mais fixo 18%. Por exemplo, aqui está pequeno o quadro, mas aqui os dados são o seguinte: em 2004, olha como ele é difícil o crescimento do número de vereadoras, né? Isso é o número de vereadoras. Em 2004, 12,6% mulheres. 2008, diminui, 12,53%. 2012 vai para 13%. 2016, 13,5%, ou seja, 2012, 13,3%, 2016, 13,5%, ou seja, muito baixo o crescimento. E agora, em 2020, foi para 16,3%. Eu lembro que eu falava muito esse dado. E agora, 2024, foi para 18,24%. Ou seja, mais ou menos, a gente pode falar hoje que 18% de todos os vereadores e vereadoras eleitas, né? São vereadoras eleitas no Brasil, entre todos, 18% são mulheres. Estamos ainda abaixo da cota de 20%, nesse universo gigantesco de mulheres que nós temos. Alguns outros dados, eu acho que esse dado aqui, ele já é de segundo turno, mulheres no segundo turno, são 51 cidades em que vai haver disputa no segundo turno, com certeza você já falou isso aqui, e em 12 dessas cidades há mulheres candidatas. Eu acho que eu tenho uma tabelinha aqui das cidades em que há mulheres candidatas no segundo turno: Imperatriz, Maranhão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Uberaba, Minas, Ponta Grossa, Paraná, Curitiba, Paraná, Londrina, Paraná, Olinda, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, tem a nossa Natália Bonavides, que você falou aqui dela também. Porto Alegre tem a nossa Maria do Rosário, contra o Sebastião Melo. Porto Velho, Mariana Carvalho do União e Léo Podemos. Santos, Rogério Santos, Republicanos, Rosana Vale. E Palmas,
Tocantins. Tem uma aqui que são 2 mulheres, acho que... Não é capital. Não, peraí, isso aqui não é capital também. Não, é isso. Tem uma cidade que agora eu já não lembro qual, que tem 2 mulheres que são... São 12 das Campo Grande. 52 cidades onde vai ter segundo turno, né? É, E com 51, mais e de 2 mil mulheres. eleitores, né? Campo Grande são 2 mulheres, lembrei, Adriane e Rose. O que eu ia dizer? Capital, não elegemos nenhuma mulher para capital no primeiro turno. Pode ser que no segundo turno saia, né? E isso está igual também no ano de 2020, há 2 anos, há 4 anos atrás. Então, eu não trouxe dados da violência política de gênero assim, sistematizados, mas existe um grupo de trabalho do Ministério Público Federal monitorando uma série de casos mais graves, parece que são 11. Tem um caso que eu achei chocante, não sei se você chegou a citar ele aqui, de uma candidata que foi estuprada na véspera de uma reunião. Não vi também, mas eu vi, lá de Porto Velho, né? Isso, Porto Velho. Ela foi véspera do domingo eleitoral, num contexto político, porque a gente está falando aqui, gente, de violência, porque as mulheres sofrem diversas formas de violência, né, Mauro? E existe uma violência específica que ela é realizada no contexto da política. Ela candidata na reunião, ou como a Tainá de Paula, né, indo de uma reunião para outra, de uma atividade para outra, é abordada e tentativa de assassinato. Ela, acho que o carro dela chegou a receber tiros, né? O carro dela era blindado, é blindado, então, ou seja, e a gente ia ter um segundo caso Marielle, praticamente, no Rio de Janeiro. É muito grave a forma como a violência política de gênero incide sobre a expectativa da mulher de ser candidata. Depois, o enfrentamento de você ser candidato. Depois, caso eleita, o enfrentamento de você da sua condição de eleita. São várias etapas, e em cada uma dessas etapas você sofre uma série de violências que vão desde o gaslighting, do mansplaining, todas aquelas palavrinhas em inglês, né, que a gente usa ainda para denominar esse tipo de violência, até o extremo, né, que é o caso do estupro, como o caso dessa candidata lá em Roraima, ou o caso da tentativa de assassinato, até o assassinato, que foi o caso da Marielle Franco, que a gente sempre comenta. Então, ainda é muito difícil ser mulher na política, viu, Mauro? Ontem no jornal a gente comentou um pouco e as pessoas me fizeram aquela clássica pergunta: mas a mulher é de direita, a mulher não é de esquerda. E aí eu vou mais uma vez falar, eu imagino que talvez também tenha essa pergunta aqui, mais uma vez dizer o seguinte: as mulheres têm direito à política. E aí é independente se ela é de direita ou se ela é de esquerda, elas têm direito. Nós mulheres temos direito à política, ver a política, a fazer a política, a participar da política. É óbvio que quando eu vou votar no homem ou na mulher que mais se identifica com os meus projetos, com o que eu quero, com o que eu espero, com o que eu projeto. Mas isso não tira das mulheres esse direito que ainda no Brasil é tão tímida essa participação. É tão diferente da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, agora do México. Eu estava no México semana passada, e você tem ali uma expressão de mulheres dirigindo o Partido Morena, a Cláudia eleita presidenta, o parlamento com muitas mulheres governadoras. E são países da América Latina como nós, países onde há muita violência. Por exemplo, o México e a Colômbia são 2 países em que a violência política ela é enorme. Você ser candidato, você ser um líder social na Colômbia ou no México é um risco de vida certo. E mesmo esses países tem uma maior expressão da participação da mulher na política no Brasil. Ana, impressionante isso, efetivamente impressionante. Perguntaram da Helenira Vilela também, aqui da turma, aqui da Fórum, não conseguiu se eleger. Acho que foi na 3ª ou 4ª suplência lá em Florianópolis. Ficou na suplência lá em Florianópolis. Ou seja, balanço final dessa eleição. As mulheres avançaram, mais um pouquinho. Menos do que a gente queria, né? Menos do que a gente queria. Tá bom.
Tá bom. menos do que a gente Quando quer. você tiver a Patrícia vai dizer isso mesmo, Ana Pressa, é isso aí. Né? A eleição de mulheres é significativa em todos os espectros ideológicos. Né? Claro, a mulher de extrema-direita vai ter outro tipo de postura, mas o fato de ser mulher, isso em si mesmo já tem um peso que muda a política, né? Porque essas mulheres de extrema-direita também afrontam e confrontam o machismo lá no cercadinho delas. Né? Ana, obrigado. Quando a gente tiver as informações sobre violência política de gênero, seria bom você voltar também. Sim, depois a gente traz os dados mais consolidados da violência política de gênero, tá, Mauro?